convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13. E nós vamos ler a partir do versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E digo isto, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? O apóstolo Paulo, então, aqui vai nos chamar a um tempo de despertarmos. Ele está falando assim, ó, conhecendo o tempo. Digo isso conhecendo o tempo. Meu irmão, isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás. E o apóstolo Paulo fala assim que a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Isso foi escrito há 2000 anos. Imagina nós agora. Muito mais agora nós estamos mais próximos da nossa redenção em Cristo Jesus. O tempo da igreja sobre a terra, o tempo da graça está se findando. Bem, o que é isso, pastor? O mundo vai acabar? Não, o mundo não vai acabar. Mas nós estamos próximos, por enquanto, né? Mas nós estamos próximos de um grande evento maravilhoso para a igreja. O momento do arrebatamento da igreja. Nós estamos próximos disso acontecer. Como é que nós sabemos isso? Como é que o senhor sabe disso, pastor? Por causa dos sinais que Jesus falou. Muitos e vários sinais, nós já pregamos aqui outras vezes sobre isso, mas nós podemos entender que através dos sinais Deus está mostrando para nós que está se aproximando do arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja, pastor? É o momento em que o Senhor Jesus vai vir buscar os crentes em Jesus. Não estou falando aqui de denominação, estou falando de fé. Todo aquele que crê em Jesus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Aquilo que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esses que creem no nome de Jesus, esses que vivem a palavra de Jesus, esses que nasceram de novo, que foram gerados de uma semente não corruptível, mas de uma incorruptível, aqueles que estão selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, nós vamos ouvir a trombeta soar. Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso, nós vamos ouvir a trombeta soar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados para encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. É sobre isso que o apóstolo Paulo está nos exortando. Vamos despertar, vamos entender o momento que nós estamos vivendo. Quais são esses sinais, pastor? Primeiro sinal, assim, mais notório e um dos mais importantes para nós entendermos é que Israel se tornou novamente uma nação. Em 1948 foi criado o Estado de Israel. Israel novamente se tornou uma nação. Os judeus foram chamados de todas as partes do mundo e congregados para voltar de novo à sua nação. Isso é um sinal, a palavra de Deus nos exorta a olhar para a figueira é Israel. Quando ela começasse a brotar de novo, quando ela começasse a lançar os seus ramos, o tempo estaria próximo. Jesus fala isso em Mateus capítulo 24. Então nós precisamos entender que esse é o tempo que nós estamos vivendo. Ou quando ouvir falar de terremotos em vários lugares, terremotos, eu já falei aqui, né, alguns domingos atrás, sobre como tem aumentado a atividade sísmica na Terra. E a palavra de Deus diz que é como a mulher que está em trabalho de parto, né? As mulheres que já passaram pelo parto, aí conseguem entender que as dores elas são mais espaçadas,
conforme vai aproximando o parto, elas vão diminuindo os intervalos, elas vão se tornando mais constantes. Assim tem acontecido com a atividade sísmica da Terra, os terremotos têm sido mais frequentes, isso está apontando para a volta do Senhor Jesus. E ouvireis de guerras, de rumores de guerra. O século XX foi chamado o século das guerras. Tivemos 2 grandes guerras mundiais, que milhares de pessoas morreram, milhões de pessoas morreram. Milhões de pessoas morreram. Tivemos revoluções em vários países também com milhares de mortos, milhões de mortos. Só a Revolução Chinesa estima que morreram perto de 100 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso? 100 milhões de pessoas na Revolução Chinesa. Na Revolução da União Soviética, mais de 20 milhões de pessoas foram mortas. Sem contar as 2 grandes guerras. De guerras, de rumores de guerra. Entramos no século XXI com guerras, com rumores de guerras. E ainda estamos em guerra. Existem guerras no mundo. Pestes, nós estamos vivendo uma pandemia mundial. Jesus falou das pestes. Olha aí, meu irmão, quando que nós tivemos uma outra pandemia como essa, que toda a Terra foi atingida? Eu acredito que foi na gripe espanhola, no começo do século XX. Nós entramos no século XXI e estamos aí numa pandemia. Muitos de nós aí em quarentena, isolados dentro das nossas casas. São sinais da volta do Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos. E na sexta-feira nós estávamos aqui no estudo bíblico, online com os irmãos aqui da igreja, e nós estávamos falando justamente disso, que esse tempo de quarentena é um tempo em que nós precisamos estar atentos e vigilantes, porque senão você relaxa. Nós saímos da nossa antiga rotina, então a gente ficou meio que atrapalhado, a maioria de nós, atrapalhou toda a nossa rotina, o nosso cotidiano. Mas, mesmo assim, nós precisamos criar, meu irmão, o hábito da nossa comunhão com Deus, do nosso particular com Deus. Não podemos deixar de ler a Bíblia. Não podemos deixar de orar. Não podemos deixar de buscar a face do Senhor. Precisamos estar atentos e entender que é um tempo. Quantas pessoas dizem assim, antes da quarentena, eu queria ter tempo de orar mais, eu queria ter tempo de ler a Bíblia mais. Olha, agora você está tendo todo o tempo aí, na quarentena. Deus te deu todo o tempo para você ler mais a Bíblia, para você orar mais, para você buscar mais a face do Senhor. E o que você está fazendo com esse tempo extra que Deus te deu? Será que realmente você leu mais a Bíblia? Ou simplesmente não está lendo nem o que lia antes? Será que você está orando mais do que você orava antes? Ou simplesmente você agora esfriou na tua oração? Não podemos nos esfriar. Olha aqui o apóstolo Paulo está falando. Temos que despertar. Estar atentos, vigilantes, não sonolentos. E ele vai falar aqui, porque a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. E mesmo em casa, Satanás não para, Satanás não entrou em quarentena. As artimanhas do inferno não estão de quarentena. O diabo não ficou preso no inferno. Diabo, agora você está de quarentena, você só vai sair daí quando acabar a quarentena. Está proibido os demônios de circular. Não, eles estão circulando. Satanás está agindo contra as nossas vidas. Por isso que a gente tem que estar bem atento, rejeitando as obras da Senhora. O que ele vai tentar fazer agora? Agora que você está em casa, você vai passar mais tempo na televisão, você vai passar mais tempo na internet. Esses são meios pelos quais Satanás vai tentar ali armar um laço contra a tua vida. Então a gente tem que estar atento no que a gente está assistindo, no que a gente está vendo, onde a gente está se conectando. Rejeitemos as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Ele fala, andemos honestamente. O que é andar honestamente? Com integridade. Com integridade. Nem você saber que agora você tem que andar com retidão. Com honestidade, Se você tem direito ao benefício do governo, se inscreve, vai lá e retira. Se você não tem direito, não se inscreve, não. Não vai atrás disso, não.
Se você pode honrar suas contas, se você não foi prejudicado na sua fonte de renda, continue honrando. Não use a quarentena como desculpa para você enrolar as pessoas, não. Seja honesto, ande honestamente, ande com retidão. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se você foi prejudicado, amém, né? Entra em acordo, mas anda com honestidade, como de dia, né? Diante da luz de Deus, não é diante da luz desse sol, não, porque as pessoas não têm medo, elas erram debaixo da luz desse sol. Mas ele está falando do sol da justiça. Quem é o sol da justiça? O sol da justiça é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus Cristo, é andando debaixo desta luz, de uma luz justa, de uma luz poderosa, de uma luz que examina o profundo do teu coração, uma luz que você não pode enganar. Amém? É diante desta luz, ele fala aqui, não em glutonarias, né? Meu Deus do céu, a gente fica em casa e come para danar, né? Como a gente come mais quando a gente fica em casa? Então, cuidado com a glutonaria. Vamos controlar aí as nossas refeições, não em bebedeiras, né? Tem pessoa que está aí agora bebendo. Tem um crente que não pode beber, irmão. Vamos parar com isso aí, hein? Você precisa ser liberto, vamos orar para você ser liberto. Não em bebedeiras, não no consumo do álcool. Amém? A palavra de Deus diz que para nós nos enchermos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deixa o álcool de lado. Aquela pessoa consagrada a Deus, a palavra de Deus diz que ela tinha que se abster das bebidas fortes. Então deixa o álcool de lado. Deixa o álcool de lado. Vai beber suco, que é saudável, vai beber água, que é saudável, né? Você pode até beber refrigerante, que eu não vou falar que é saudável, porque não é. É gostoso, mas não é saudável. Então, controla também nessa parte, né? Cuidado da tua saúde. Não em desonestidades, né? Agora eu estava vendo o noticiário aí, as pessoas usando dessas recadastramento do governo, ou cadastramento por benefício, aplicando golpe nas outras pessoas. Meu Deus, misericórdia. Pessoa já tá, né? As pessoas já estão num momento difícil, ainda tem gente tramando golpe para quem está querendo o benefício do governo. Misericórdia. Como o ser humano é mau, como a inclinação do ser humano é mau, não andemos em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas. Isso aí são problemas de relacionamento. Dissolução e contenda. Com cuidado dos nossos relacionamentos. Estamos em casa agora, passando mais tempo junto do que a gente passava em família. Vamos cuidar dos nossos relacionamentos familiares. Vou aproveitar para curar aquelas rusgas, aqueles mal entendidos. Vamos nos perdoar mutuamente. Amém? Vamos nos perdoar, vamos ter uma convivência harmoniosa entre família. Quantas famílias aí, meu irmão, que não conseguiam estar no mesmo ambiente, talvez até nem consigam hoje, está todo mundo no mesmo ambiente. Agora, na quarentena, é a oportunidade que você tem de se assentar com toda a sua família em volta da mesa, olhar um no olho do outro, perdoar um ao outro, deixar aquelas palavras, sabe quando as conversas sempre um dá uma cutucada no outro? Vamos deixar isso de lado. Vamos deixar a dissolução de lado. Vamos deixar a contenda de lado. Vamos falar amorosamente, amigavelmente uns com os outros. Vamos desfrutar, meu irmão, da comunhão, da família, que é algo precioso que Deus nos deu. Quando Deus criou o homem lá em Gênesis, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Deus é que formou a família, Deus é que constituiu a família está no coração de Deus, Deus é Deus de família. Vamos orar e pedir para que Deus cure a nossa família, para que Deus cure os nossos relacionamentos. Ele fala aqui, meu irmão amado, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Como é que você vai se revestir de Jesus Cristo? Vivendo os ensinamentos de Jesus. Então, é um desafio para você. Vai ler os evangelhos. Os evangelhos aí são livros
não compridos, não são livros compridos, não, são livros curtos. Faça um desafio de ler os 4 evangelhos aí. Vai aprender o que Jesus ensinou. Se você já leu, releia novamente. Você não vai perder tempo lendo novamente, meditando. Medita no Sermão da Montanha. Vai meditando nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mateus ali é o que tem o maior relato ali sobre o Sermão da Montanha. Vai começar, se eu não me engano, no capítulo 5, vai terminar no capítulo 7. Então, passa ali, vai lendo, leia, releia e medite nos ensinamentos do Senhor Jesus e passe a viver os ensinamentos do Senhor. Aí você vai estar se revestindo do Senhor Jesus. Ele fala que revestivos do Senhor Jesus Cristo. Não tenhais cuidado da carne, nem das suas concupiscências. O que é isso? A inclinação da carne. A carne não quer ler a Bíblia. A carne quer fazer uma maratona de série. Agora eu vou começar uma série e vou terminar ela todinha. Tem 100 episódios, não tem problema. Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu estou de quarentena. Não dê lugar à concupiscência da carne. Não estou falando que é pecado você assistir uma série, fazer uma maratona, desde que você cuide daquilo que está passando ali também. Não vai colocar coisa má diante dos teus olhos. Mas tenha tempo para a palavra de Deus e para as coisas de Deus. Para oração, para leitura, para louvor. Tem tempo de louvor, coloca um louvor aí. Nesse teu celular, nesse teu computador. Nem vou falar aparelho de som, que isso é uma coisa mais antiga, né? Mas se você tiver um aparelho de som, coloca aí no aparelho de som. Essas Smart TV nova aí, vai buscar lá uma playlist de louvor para ficar executando. Vai adorar o Senhor, vai se revestir de Jesus. Vai buscar a presença do Senhor. Ô, meu lar aqui, pastor, só Jesus. Então, o que você tem que fazer para mudar o ambiente do teu lar? Coloca louvor. Coloca o louvor para tocar dentro do teu lar. Leia a Bíblia em voz alta. Se você começar a ler a Bíblia em voz alta dentro do teu lar, se você começar a colocar louvor dentro do teu lar, o ambiente vai ser transformado. O ambiente vai ser transformado dentro da tua casa e dentro do teu lar. Começa a assistir agora, nós temos vários filmes evangélicos muito bons. Vai assistir filme evangélico. O último que eu assisti agora, assisti de novo, aquele O Céu é de Verdade, nós assistimos. É um filme bacana, bonito. Mostra a experiência do menininho lá, que não vou dar spoiler, não. Assiste lá, se não assistiu. O Céu é de Verdade. É aquele Milagres no Paraíso também, que é muito bonito. Corajosos, desafiando gigantes. Meu irmão, tem um monte de filme evangélico bom para você assistir. Em vez de você ficar assistindo coisas do mundo que vai estar lá. O que vai estar nas coisas do mundo? Ou vai ter morte, ou vai ter cenas de sexo, ou vai ter bruxaria. Só vai ter coisa ruim nas coisas do mundo. De vez em quando tem alguma coisa boa que você pode assistir, mas é difícil. Do mundo você tem que filtrar muito. Do mundo vai ser de 100, talvez aproveita 1, 2. Mas temos aí filmes evangélicos cristãos que tem na Netflix aí, que tem no YouTube um monte, aí vai pesquisar. Vai pesquisar, tem lá a Graça Filmes, que tem vários títulos cristãos, né? Vai ver filme cristão, vai procurar. Muda o foco da tua vida. Te volta para as coisas de Deus, porque senão o ambiente não vai mudar. Uma frase que nem é da igreja, é do mundo. Se você quer mudança, mas continua fazendo as mesmas coisas, nunca vai mudar a tua vida. Isso é uma frase do mundo, mas que se aplica a nós aqui também dentro da igreja. Se você quer que o seu lar seja transformado, se você quer que a sua vida seja transformada, muda as tuas atitudes. Muda a tua maneira de viver, muda a tua maneira de pensar, muda a tua maneira de falar, muda a tua maneira de sentir, de agir. Você tem que ter uma mudança. E a mudança mais maravilhosa que tem é através da palavra de Deus. Então vamos estar atentos, vamos estar vigilantes. Eu quero ir para Mateus, capítulo 24. Aqui nós vamos ler 2 textos de Mateus, no capítulo 24 e no capítulo 25, em que o Senhor Jesus nos exorta a estarmos vigilantes. O primeiro texto é em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36. Mateus 24, a partir do 36, Jesus está falando,
está pregando, ele fala assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, uma será levada e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir em uma hora que não penseis. Olha, Jesus nos exorta a estarmos vigilantes, porque ninguém sabe daquele dia. Olha, Jesus está falando aqui a respeito do avivamento, mas nós também podemos aplicar isso na nossa vida. Ninguém sabe o dia que vai partir desta terra. Ninguém sabe o momento que vai partir. Vem de repente. E muitas pessoas são levadas desapercebidas. E o que a gente tem que fazer? A Bíblia fala: prepara-te para te encontrar com teu Deus. A nossa vida tem que ser uma vida de sobriedade na presença do Senhor. Outro texto está aqui em Mateus capítulo 25. A partir do versículo 1 até o 13, Jesus fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, e tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide, antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Olha agora esse versículo aqui e aplica ele para a tua vida. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Duas parábolas que o Senhor Jesus nos exorta a estarmos vigilantes, atentos. E agora, nessa época de quarentena, mais ainda, esteja atento, esteja vigilante. É a oportunidade que você tem de consagrar mais a tua vida. É a oportunidade que você tem de ler mais a palavra, de orar mais, de buscar mais. O Senhor Jesus está falando aqui que todas adormeceram. Versículo 5. Tardando o esposo, tosquenejaram todos e todas adormeceram. Então é um tempo de sonolência. Esse tempo que nós vivemos é um tempo de sonolência. O que quer dizer sonolência? Quer dizer que existem muitas coisas para nos distrair. Se você for para a internet, tem um monte de coisa que você não vigiar, você vai gastar todo o seu tempo ali. Se você for para a televisão, tem um monte de coisa na televisão que se você não vigiar, você vai gastar todo o seu tempo ali. Se você for passear, né? Agora nós estamos em quarentena, né? Mas muitas coisas hoje o mundo tem. Tantas coisas, tantas atrações para nos prender. Vamos esquecer da quarentena, vamos considerar uma vida normal. Você vai no shopping, tem restaurante de tudo quanto é tipo, né? Eu moro aqui na cidade de São Paulo, tem restaurante de tudo quanto é jeito. Comida de todo lugar do mundo que você quiser provar, tem restaurante em São Paulo. É um atrativo para quem gosta disso. Tem passeios, tem praia aqui perto, tem tudo.
É um tempo de sonolência. Nós precisamos estar atentos. Porque, voltando para o capítulo 24, versículo 37, Jesus fala assim: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Um tempo em que as pessoas não estarão apercebidas. Esse é um tempo assim. O problema aqui não é casar, viu? Não tem nenhuma restrição para casamento. Você pode casar sim. Em nome de Jesus, está fazendo plano para casar, case. Né? Tem um projeto para casar, case, que é bênção de Deus. Deus criou o casamento. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que eles estavam preocupados com as festas. Preocupados com as coisas normais e não perceberam o que estava prestes a acontecer. Quando aconteceu, era tarde demais. Assim também vai ser no arrebatamento da igreja. Jesus fala isso no capítulo 25, quando ele fala que existiam 5 virgens nécias e 5 prudentes. As prudentes, além do azeite nas lâmpadas, levaram mais azeite consigo. As nécias somente levaram o azeite das lâmpadas. E aquele azeite não foi suficiente para que durasse até o momento do encontro com o noivo. Ele acabou antes. E por causa disso, quando o noivo chegou, elas não puderam entrar nas bodas. Então, esteja atento. Nós já falamos isso várias vezes, eu já falei, já ensinei. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Tenha uma vida de comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo vai vir através da comunhão com a palavra, através da comunhão da oração, através de uma vida de louvor e adoração a Deus. Aí você vai andar revestido do Espírito Santo. E você precisa estar revestido do Espírito Santo para poder entrar nas bodas. Esta parábola é clara disso. Se a tua comunhão com o Espírito Santo está negligenciada na tua vida, desperta, acorda. E aviva a tua comunhão com o Espírito Santo, porque a tua comunhão com o Espírito Santo é que vai, meu irmão, garantir a tua entrada nas bodas. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É a garantia de que quando a trombeta soar, nós vamos encontrar com o Senhor. Amém. Então esteja preparado, esteja atento, esteja vigilante. Eu quero orar com você agora. Vamos orar. Vamos orar para que Deus venha transformar o ambiente dentro do teu lar. Para que Deus venha transformar o ambiente dentro do teu coração. Venha te avivar. Venha te renovar. Venha te revestir do Espírito Santo. Venha te encher. Venha te selar. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos orar para que a tua casa seja um lugar de bênção. Seja um lugar prazeroso. Você tenha prazer de estar junto, o marido junto com a esposa, os pais com os filhos, os irmãos entre si e os filhos com os pais. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, nesta manhã, Pai. Para que haja, Senhor, um ambiente de bênção sobre cada lar, sobre cada família, Pai. Cura, Senhor, os relacionamentos familiares, ó Pai. Esse pai que não consegue falar direito com o filho, esse filho que não consegue falar com o pai, que não consegue conversar, ó Pai. Deus, cura esse relacionamento. Cura o relacionamento do marido com a esposa, Pai. Não consegue falar pacificamente, é sempre um, ó Pai, dando uma cutucada no outro. Ó Deus, cura, Senhor, esse relacionamento. Cura o relacionamento das filhas com as mães, dos filhos com as suas mães, ó Pai. Cura, Senhor, os relacionamentos familiares, ó Pai. Entra dentro de cada lar, visita cada família, Senhor. Que, ó Pai, eles tenham o prazer de estar conversando uns com os outros, que eles tenham o prazer e a alegria de sentar em volta da mesa, Pai. Não seja aquele lugar que cada um come num horário, longe um do outro, para não se ver, para não se falar. Não, tira isso. Todos possam se assentar em volta da mesma mesa, no mesmo horário, e ter alegria, e ter paz, e ter comunhão, ó Pai, no partir do pão.
Oh, meu Deus, aviva este coração desse teu filho, dessa tua filha que está frio, ó Pai. Meu Deus, ele não tem vontade de orar, ele não tem vontade de ler a Bíblia, ele não tem vontade de estar na igreja, ele não tem vontade de nada, Senhor, porque está frio, ó Pai. E eu digo que mais do que a vontade, ele não tem forças, porque vontade a nossa carne não vai ter mesmo. Nossa carne não tem vontade pelas coisas de Deus. Mas que ele tenha a força, que ela tenha a força, Pai, para marcar um horário de leitura da Bíblia. E estipular olha, eu vou ler um capítulo por dia, ou eu vou ler 5 capítulos por dia. Não importa o trecho, mas ele vai estabelecer ali um objetivo e ele vai cumprir esse objetivo. Todos os dias eu vou ler, ou se não for por capítulo, eu vou ler meia hora a Bíblia, que ele possa cumprir isso, que ela possa cumprir isso, Pai. Eu vou orar meia hora, que ele possa cumprir isso, que ela possa cumprir isso, Pai. Desperta, Senhor. Eu vou tirar agora, na minha playlist, eu vou tirar as músicas do mundo, eu vou colocar só louvor. Agora eu vou passar a ouvir só louvor. Meu Deus, ajuda, Pai, dá força para que eles façam isso. Desperta, Pai, a tua igreja, desperta a tua noiva. Reveste, ó Pai, da unção do teu Espírito Santo, sela, Pai, aquele que não está selado para o dia da redenção, ó Pai. Aviva, Senhor, que haja, Senhor, azeite na botija, na lamparina, que a lamparina esteja acesa, mas que haja azeite na botija também, Senhor. Desperta, não nos deixes dormir, ó Pai. Como Davi diz lá no Salmo 13, para que nós não tenhamos o sono da morte, ó Pai. Davi fala isso lá no Salmo 13, lá no Antigo Testamento. Não me deixes cair no sono da morte, não nos deixes cair num sono mortal, ó Pai, que vai, Senhor amado, paralisar a nossa vida espiritual, em que a gente não tem mais tempo de ler a Bíblia, em que a gente não tem mais tempo de orar, em que a gente não tem mais tempo, ó Senhor amado, de louvar o Senhor, ó. Não nos deixe cair no sono da morte, mas desperta, Senhor. Desperta e aviva-nos, ó Pai. Para que quando, ó meu Deus amado, chegar ou o dia da nossa partida desta terra, ou o dia do arrebatamento, nós estejamos preparados e que nós sejamos daqueles que vão entrar nas bodas do Cordeiro, ó Pai. É isso que nós te pedimos nesta manhã. Pai, eu oro, Pai, e abençoo a vida de cada um dos meus irmãos que está comigo. Se alguém agora estiver sentindo alguma dor, alguma enfermidade, tu disseste, ó Pai, para os filhos de Israel, eu sou Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Tu és, ó Pai, o Senhor que nos sara. E o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso eu te peço agora, cura, Senhor. Tira esta dor que está aí latejando, que está incomodando, parece que é uma agulha, Pai. Está ali incomodando, tira, Senhor. Tira a dor de cabeça, tira o mal-estar, tira, Senhor, essa má digestão, esse enjoo, essa queimação, tira, Pai. Tira, Senhor. Tira, Pai, a alergia, a coceira, o fungo, ó Pai. A irritação da pele, ó Pai. Cura, Senhor. Toca nos olhos, ó Pai. Toca nos ouvidos, ó Senhor. Toca, Senhor, amado, na boca, em todo o sistema digestivo, ó Pai. Nas mãos, nos pés. Tira essa dor, ó Pai, do ombro, ó Senhor, amado, do cotovelo, ó Senhor, nas articulações que essa pessoa tem, ó Pai, no joelho, no calcanhar, ó Pai. Tira esta dor, ó Pai, no nervo ciático, ó Pai. Na coluna, Senhor. Toca na coluna, Pai, de alto a baixo, meu Deus. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Controla, Senhor amado, a pressão desse teu filho, desta tua filha. Normaliza, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Receba a cura. Receba a bênção de Deus. Receba o poder de Deus e a graça de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus.